Fala galera, está começando mais um vídeo aqui do Bora Conversar Podcast. E hoje nós vamos falar sobre Super Mario Galaxy e a fórmula da Nintendo. Sim, vamos comentar aqui, não rapidamente, né, porque eu tenho muita coisa para falar, mas vamos aproveitar aqui para bater esse papo aqui, porque já que é o programa Bora Conversar, na verdade. Para poder começar esse papo, muito antes de começar esse papo, você pode se deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui embaixo e, é claro, deixar o seu comentário, o que você acha sobre o nosso querido Mario, o filme do Mario que acabou de sair aí nos cinemas. E, é claro, se você gostou, o que você achou, se é legal, se não é legal, você pode comentar aí que com certeza eu vou dar uma olhada. E eu também quero pedir uma coisa para vocês, galera. Eu não sou de ficar pedindo essas coisas aqui, é a primeira vez que eu vou pedir, mas eu tô precisando de uma ajuda de vocês um pouco mais direta. Se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Se não puder também, não tem problema. Que eu vou deixar o meu Pix aqui embaixo, para vocês me mandarem aí uma grana, para me dar uma ajuda, certo? Uma ajuda mais direta de vocês, além do like aqui, tudo tal, se vocês puderem ajudar. Se vocês não puderem ajudar, tudo bem, não vai ter problema. Isso aqui não é um pedido de alguma coisa estranha, mas se vocês puderem me ajudar financeiramente, para ajudar aqui o canal também, que tô tendo alguns problemas aqui, então se vocês puderem me ajudar, agradeço. Então vou deixar aqui o meu Pix aqui, né, o meu e-mail, meu Pix, para vocês poderem me dar uma ajuda um pouco mais direta, beleza? Isso vai ajudar pra caramba, galera. Vocês não fazem ideia como isso ajuda, certo? Então, se vocês puderem ajudar, agradeço pra caramba, correto? Beleza, recado dado, vamos comentar rapidamente aqui. Rapidamente não, né? Porque aqui eu quero levar um certo papo com vocês, mas o programa em si, né, seria com convidados e tudo mais, tal, mas eu não posso parar o programa, porque eu já parei o programa por muito tempo, quase um ano e meio, sem ter o programa com a gente aqui. Então, eu acho que seria muito mais interessante como é que se diz o nome? Falar aqui com vocês, conversar, porque o objetivo aqui é vocês conversarem comigo, eu conversar com vocês também, certo? Já que o nome do programa é esse. Então a gente conversa um pouco aqui, bate um papo, um papo um pouco mais longo, certo? Porque às vezes, se você que não quiser ver esse papo longo, você vai lá no meu vídeo do Crítica Rápida, que lá eu comento rapidamente sobre os filmes, é que eu quero entrar um pouco mais, abordar um pouco mais algumas coisas sobre os programas, né? Sobre os filmes que eu assisto e tudo mais, certo? Esse é o objetivo. E para poder mostrar que esse é o objetivo do programa aqui, eu quero falar sobre o Super Mario Galaxy, novo filme que está nos cinemas agora, que eu assisti, e esse filme já mal estreou, já está causando aí nas redes sociais, porque é uma parada muito, muito bizarra. É que o primeiro filme ele foi um grande sucesso, né? O Super Mario Bros. O filme, né, que estreou há 2 anos atrás. Ele foi um enorme sucesso, fez 1 bilhão, galera. É muito dinheiro, fez 1 bilhão, é coisa pra caramba. E por fazer esse bilhão, muitos já se imaginava que ele teria a sua sequência, né? Ou seja, a sequência seria uma expansão desse universo do Super Mario. E realmente tem essa expansão dentro da história e a gente consegue perceber isso muito bem. Vale ressaltar aqui também que eu vou falar de spoilers do filme, né? Para poder falar melhor sobre a história e tudo mais, eu vou dar spoilers do segundo filme e do primeiro filme também, mas se você não assistiu nenhum dos filmes, então não fique aqui no programa, né? Mas eu vou dar spoilers pra caramba do segundo filme, então já tá dado o recado também, né? Já tem que deixar isso claro, né? Porque senão, meu cara tá dando spoiler do... Pois é, eu já tô avisando. E por estar avisando que eu estou dando spoiler, já começa que o segundo filme, além de expandir esse universo, a primeira coisa que aparentemente parece que a Nintendo quer fazer, junto com a Illumination e a Universal, é transformar
uma decisão criativa, é claro, de transformar tudo em um grande filme infantil, né? Porque é uma animação, né? Então o Mario é reconhecido por várias pessoas, né? Por adultos, crianças, jovens e tal, idosos. Então todo mundo reconhece o Super Mario, todo mundo conhece o Super Mario. Mas tem uma coisa que fica um pouco mais chata, é que, eu já falei isso no meu vídeo curto, mas eu dou aquela abrangida aqui no negócio, que é basicamente, o filme ele tem uma pegada bastante infantil, ele foi feito por público infantil, ele não foi feito pra mim, basicamente, porque já sou adulto. Não, ele não foi feito pra mim, ele foi feito pro público menor, foi feito pensado para esse público. Certo? Ele foi pensado para esse propósito, para esse tipo de público. E aí que mora um pequeno problema. Não pequeno problema, como eu falei, é uma decisão criativa da Illumination junto com a Nintendo, que aí a gente já entra no negócio da fórmula da Nintendo. Né? O que é a fórmula da Nintendo? É uma fórmula de ganhar dinheiro com o Super Mario. Né? Claro que a gente vai entrar um pouco mais sobre isso, mas vamos falar aqui primeiramente do filme em si. Mas praticamente eu já estou falando do filme. Que é basicamente você tentar de alguma forma, né, expandir o seu universo, né, daquela expansão do universo. Só que quando você expande esse universo, você coloca alguma coisa para deixar o universo mais coeso, algumas decisões são tomadas durante todo esse processo. E está passando um avião agora, nesse exato momento. Parece que, assim, eu estou tentando gravar este programa já faz uns bons dias, né? Tentando tirar um silêncio. Olha que eu estou gravando, sendo bem sincero com vocês, são 6:30 da manhã. Aí vai ficar passando avião, porque essa hora não passa quase ninguém na rua, mas agora o pessoal decidiu acordar, então... Enfim, né? Lembrando que aqui não vai ter corte não, tá, gente? Aqui eu vou falar do que eu quero falar. Porque se ficar cortando demais, vai achar que tá tirando Não, aqui é na cara mesmo, na caruda mesmo. Falar aqui com vocês, conversar. Eu quero conversar com vocês. Enfim, então eu acho que quando você expande um universo de uma série de filmes, ou uma série mesmo, você tem que adicionar algumas coisas. Aqui eu acho legal eles adicionarem coisas dos jogos do Mario e tudo mais. Lembrando que eu não sou consumidor dos jogos do Mario. Eu assisti o filme, eu me diverti pra caramba. Eu ri de várias piadas, vários momentos ali eu dei gargalhada mesmo. Eu vou pro cinema pra me divertir. Não vou ficar lá pra ficar analisando o negócio. Não, eu vou lá pra me divertir. Eu quero me divertir. Eu paguei pra me divertir. Mas eu não vou ficar também sendo um chato, sendo coisa, falando assim, não, porque aquela coisa ali do universo não faz parte daquele universo do Mario. Não, também vou ser esse chato, né, e tal. Mas vamos lá. Começando, primeiramente, é que a animação desse projeto tá muito boa. A animação, a questão da parte técnica, né? Tá muito boa, tá muito parecido com o do primeiro, tá até melhor do que o do primeiro. Né? Aqui nós estamos apresentados ao Yoshi, que já tinha sido guardado, né? Já meio que apresentado no final do primeiro filme, nas pós-créditos. Então aqui a gente é apresentado ao Yoshi de uma maneira bem divertida, uma maneira assim que ninguém nunca vai saber o que o coitadinho do Yoshi fez no mundo real, né? Já que o Mario e o Luigi estão vivendo dentro do universo ali dos Toads, né? Dos cogumelos, no reino do cogumelo ali com a Peach. Então eles estão fazendo ali a sua jornada de desenturpir canos, né? Porque eles são encanadores, para poder ajudar a Peach ali junto com outros seres. E aí nós descobrimos que nós temos a princesa Rosalina, certo? Que é a vivida pela Brie Larson no original, que ela cuida das estrelinhas lá, né, das pequenas estrelas, né, ela é a mamãe daquelas estrelas, né, que ele descobre que a Rosalina ela pode criar vida. Olha só que coisa legal, ela cria vida. E aquelas pequeninas, aquelas pequerruchas, aquelas coisas fofas daquelas estrelas, né, que são muito alegres, que são praticamente parentes daquela estrelinha
é aquela que adora falar coisas pesadas, mórbidas e tem pensamentos muito negativos, certo? Eu senti falta dela no filme, mas eu percebi que lá na cena pós-créditos, junto com o Bowser e o Bowser Jr., né, que são capturados no final do filme, né, e ela tá lá como carcereira. Olha que coisa mais absurda, mas é maravilhoso. E a gente sabe que todos esses personagens são fundamentais para dentro da história, obviamente. Né? Mostrar um pouco da Rosalina, a Rosalina contando a história da Peach para elas, né? Contando a história do Mario e tudo o que aconteceu. Que a gente, claro, descobre durante toda a projeção do longa que elas são irmãs. Né? É uma coisa que meio que eu já sabia disso, né? Já tinha pesquisado sobre isso. Mas eu não sabia se no filme realmente ia dizer elas são irmãs ou elas não são irmãs. Aqui a gente descobre que elas são irmãs mesmo. E tá tudo certo. Que só o desenvolvimento, como eu falei, o desenvolvimento fica um pouco feito de qualquer coisa. Porque o filme ele é bonito, ele tem referências, muitas referências aos jogos do Mario. Porque você, amigo, se você é fã de Mario, você vai assistir esse filme. Se você assistiu o primeiro e você vai assistir esse filme, você vai ter referência pra caramba. É muita referência, cara. Eu mesmo não peguei muito das referências, porque eu não joguei tanto Mario quanto muitas pessoas podem imaginar. Né? Não estou dizendo que eu não conheço o Mario, que eu não joguei Super Mario. Joguei, mas não joguei tanto. Certo? Não joguei tanto para dizer para vocês assim, caraca, eu joguei, eu reconheço todas as... Não, tem coisa que eu só reconheço porque eu pesquiso, né? Porque eu já joguei assim, eu tô na casa de um amigo, o amigo está jogando Super Mario, às vezes eu tô fazendo uma outra coisa, mas ele tá lá jogando Super Mario, então eu reconheço o que ele tá jogando. Eu sei que existe o Super Mario Galaxy, né? Os jogos, eu conheço como é que é as estruturas dos jogos e tal. Então essas coisas eu conheço, essas coisas eu tenho ciência. Mas outras coisas eu não tenho. Infelizmente eu não tenho essa ciência dessas coisas. Então você fica naquela coisa assim, pô, é legal, mas... né? Mas o filme ele apresenta bem essas coisas, ele não joga na tua cara. Algumas coisas são jogadas mesmo, assim, sem mais nem menos, vai lá e vai. Mas tem coisas que não são desse jeito, tem coisas que não são dessa maneira, né? Então você tem que meio que dar uma forçadinha ali para tentar entender. Eu mesmo tento entender, mas às vezes não consigo por causa exatamente do que eu estou falando para vocês. Mas, de todo grosso modo, o problema da estrutura da Nintendo e da Illumination, que a Illumination ela foi contratada pela Nintendo para poder fazer o Super Mario, para poder produzir os filmes. E essa fórmula que a Nintendo quer pegar a galera, é pegar a galera mais pequerrucha, né? Que até então eu não vejo problema. O problema é que você pode querer pegar a galera mais nova, os pequerruchos, mas você tem que também pegar o público que vai levar os pequerruchos para o cinema, entendeu? Vocês têm que pensar nessa estrutura, porque vamos pegar outros filmes que são animações e que são, não é que são animações para adultos, mas são animações que têm uma animação muito bem feita, muito bonita, mas que pegam momentos, piadas e coisas que a gente só vai entender quando ficar mais velho, né? Quando você tiver um pouco mais de cabeça para entender certas piadas, certos termos, certas coisas. Como, por exemplo, o próprio Shrek. Se você for pegar o Shrek, é uma animação, né? Uma animação da DreamWorks, toda aquela coisa. Mas, de novo, tá passando avião. Né? Eu não sei se é avião, se é helicóptero. É engraçado porque eu moro em frente a um... em frente não, eu moro perto de um aeroporto. Então, vai passar o tempo todo helicópteros e aviões, e é um negócio muito chato você morar perto de um aeroporto. Né? Que você que mora perto de um aeroporto, comenta aqui se não é uma coisa horrorosa, mas é complicado. Né? Você perde até a linha de raciocínio, que é um barulho que passa por cima de você, que você perde totalmente a linha de raciocínio. Mas, voltando do que eu estava falando. Então, a Nintendo e a Illumination, principalmente a Illumination, desde o primeiro filme tem esse negócio de fazer o filme para crianças. Mas como o Shrek é um filme também animação, feito para crianças praticamente, né? Mas ele tem piadas, ele tem coisas ali que são para
maiores. Ou seja, o adulto que vai acompanhar a criança, o adulto que vai estar ali com a criança, né, com o seu filho ou seu sobrinho, ou, né, enfim, vai estar ali acompanhando a criança, porque a criança não vai sozinha para o cinema. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. A criança não vai sozinha para o cinema. Eles são pequenos. Elas não vão. Primeiramente que eles não podem nem comprar um ingresso, eles não podem nem entrar sozinhos. Tem que ter alguém acompanhado. Isso é lei, isso tem que ser mantido. Então, o adulto que vai acompanhar, ele vai assistir o filme também. De alguma forma, ele vai assistir o filme. Então, ele tem que ter alguma coisa ali para ele poder se entreter também. Não adianta você só colocar referências aos jogos, que é legal pra caraca, mas não é o suficiente para o cara poder ir ao cinema assistir o filme do Super Mario. Você precisa ter alguma coisa ali adulta, entre muitas aspas, né? Porque eu não posso definir o que é adulto, mas alguma coisa ali, uma piadinha, uma bobagem, uma coisa que só o adulto vai pegar e a criança vai ficar boiando ali, tipo, oi? Igual eu ficava no filme do Shrek, quando eu era pequeno, eu ficava boiando. Eu ficava que nem... O que ele tá falando? O que tá acontecendo, sabe? Eu ficava que nem um idiota. Mas eu achava o filme maneiro pra caramba, porque o filme tinha momentos ali que era pra mim, criança. Então, tem que ter esses momentos, né? Os filmes da Pixar mesmo, praticamente são assim, são filmes animados, que é bonitos, bem feitos, e são feitos também para as crianças, mas também feitos para o adulto que vai acompanhar a criança. Mas vamos botar assim, por exemplo, tem um desenho que eu sempre uso de exemplo, que é o Patrulha Canina. O Patrulha Canina, ele é infantil pra caramba, certo? Ele não tem momentos ali que é para o adulto. Ele é infantil, ele é um filme realmente infantil. Ele é um desenho infantil, ele é um desenho feito para esse público, mas ele não tem essas coisas que eu falei. Ele não possui isso. Eu tenho sobrinhos pequenos, eu já cheguei a perceber que ele não tem isso. E tem os filmes, né? Tem os longa-metragens, né? Que são produzidos pela Paramount, né? Pela Nickelodeon, que eles vão pro cinema. Vai ter um agora recentemente aí, né? Do Patrulha Canina, né? Pra quem é pai e quiser assistir com o seu filho, levar o seu filho no cinema. Mas eles são filmes muito infantis. Estão esse padrão de infantil. Mas acontece o quê? Eles só são filmes infantis, eles não tem nada que atraia o adulto. Porque o adulto, de novo, ele vai acompanhar a criança no cinema. Então ele não vai não ficar entediado vendo um filme um filme de criança, aquela coisa toda, né? Você vai ficar lá assim... Tá, você tem que também estar junto com a criança, porque a criança ela vai se divertir. Ela vai ficar, caralho, que legal, cachorrinho, só que o adulto vai ficar lá todo entediado, querendo que o filme termine logo, entendeu? Então essa é a fórmula que a Nintendo quer pegar. Pegar a criançada, mas esquece que o adulto, ele tá ali junto com a criança. Porque você só colocar referências dos jogos, porque eles sabem que os adultos, né, quem vai assistir o filme, uma grande maioria de pessoas que vão assistir o filme, vão ser as crianças e os fãs dos jogos. Só que os fãs dos jogos, mesmo que eles sejam já adultos hoje em dia, e algumas crianças também podem ser fãs dos jogos, não tem problema, mas falando dos mais velhos, né, aqueles que jogaram Super Mario lá de 1980 e não interessa, eles vão assistir o filme por causa que a nostalgia vai bater. Mas, de novo, só nostalgia não funciona o suficiente para você ter um filme. Eles têm que parar com essa mania. Isso não é só não é da Nintendo especificamente. Mas eu acredito que a Nintendo está querendo pegar como é que fala? Essa coisa de nostalgia e tudo mais, para poder, sabe, trazer a galera para perto deles, certo? Porque os jogos, beleza, eles vão continuar vendendo pra caramba, vão vender pra torta direito, né? Porque jogo vende muito mais que filme. Mas eles sabem que esse novo filme pode fazer um bom dinheiro, já tá fazendo até um bom dinheiro já, acho que já tem 300 milhões aí já no bolso deles já. Então, ou seja, o segundo filme está sendo um sucesso. E aí você me pergunta, mas James, meu querido, mas as pessoas estão gostando do filme, mas a crítica não está gostando. Mas a crítica não gosta nem do primeiro.
Então, isso não quer dizer nada. Crítico não quer dizer nada. Se você gostou do filme, você está amando o filme, você gostou tudo que o filme propôs para você, show. Eu, sendo sincero, né, vamos falar aqui sobre mim agora. Eu fui assistir o filme sem expectativa nenhuma, certo? Porque eu, de novo, não sou fã do Mario, certo? Eu não sou aquele fã, um fã muito louco do Mario que gosta do Mario. Não, eu fui assistir despretensiosamente, fui assistir ali com uma curiosidade, obviamente, que é curioso eu sempre sou, e fui lá assistir tranquilamente junto com a minha mulher, né? Fomos assistir juntos e me diverti. Né? Não esperava nada, acabei me divertindo, mas sendo um adulto que sou, sendo um crítico, vou botar desse jeito, eu dei uma nota ali que eu achei que seria merecedora do filme, né? Até inferior do que o primeiro. Acho o primeiro ainda mais legal do que esse, mas não quer dizer que eu não tenha me divertido, não quer dizer que eu não tenha gostado do filme. Eu gostei, mas eu gostei mais do primeiro. Esse daqui, ele tenta expandir o universo, ele tem alguns problemas, como eu falei, tem problemas... Não problemas de ritmo, porque ele é bem rápido. É rápido até demais, pra ser sincero. Tem momentos ali que praticamente eu acho que eu pisquei e aconteceu do nada. Por exemplo, o Mario e a Peach eles se separam, porque a Peach vai salvar a Rosalina junto com o Toad. Aí o Mario e o Luigi ficam na cidade lá dos cogumelos fazendo lá algumas coisas que a Peach faria. Tentando, né, fazer. E aí, quando eles são atacados pelo Bowser Jr., o Bowser Jr. meio que arranca o castelo ali da Peach ali, né? E depois do castelo é devolvido, eles caem, ou seja, eles já estão separados já. Só que em algum momento do filme, né, eles se reencontram. Tipo, pô, do nada eles se reencontraram, não teve nenhuma coisa ali, sabe? É isso que eu tô falando. Parece que cortaram alguma coisa para poder acontecer logo esse acontecimento dos dois se reencontrarem. Né? Que eles queriam fazer esse amor, né? Porque o Mario praticamente gosta da Peach, né? E quem não gostaria também? Né? É a Peach. Né? Eu prefiro a Rosalina, mas é a Peach. Mas o Mario tá super afim da Peach e aí eles fazem esse negócio. Então vamos encontrar aqui a Peach. Encontramos aquele aqui. Sabe? Então, é basicamente isso. Por exemplo, tem um personagem também que é o Fox Lounge. Fox Lounge? Eu não vou lembrar o nome direito dele, desculpa. Eu não conheço esse personagem. Esse personagem saiu ali, o pôster dele, né? Uma raposa muito da hora, estilosa, com jaqueta de couro, toda aquela coisa bonita. Tipo um pirata espacial, né? Parece. E assim, é um personagem legal, um personagem maneiro. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu não conheço o personagem. Não faço nem a mínima ideia de quem é esse personagem. Eu gostei do personagem. Sim, pelo filme aqui. E pelo pôster, mas principalmente pelo filme. Ele tem função dentro do filme, ele não é só um easter egg, como muitos não estavam comentando na internet. Ele é só um easter egg. Não, ele tem função dentro do filme. Ele ajuda o Mario e a Peach a chegarem aonde eles precisam chegar. Ele é piloto, né? Ele conta a história dele lá, da equipe dele e tudo mais, tem todo um negócio e tal. Mas assim, quando eu fui pesquisar sobre isso, porque uns amigos num grupo, né, tem um grupo de cinema, a maioria conhece o personagem eu boiando lá. Tipo, hã? Sabe quem é esse sujeito? Não sei, porque eu nunca joguei. Como eu falei, eu nunca joguei jogos da Nintendo. São muito poucos os jogos da Nintendo que eu joguei. Eu joguei muito mais Mega Drive, Sonic, né? Se eu fosse falar aqui do Sonic, pô, eu ia falar um monte de coisa do Sonic aqui, tá ligado? Eu joguei Sonic pra caramba. Mas o Super Mario, o universo do Super Mario, o universo Nintendo, eu estou totalmente por fora. Eu sou por fora dos universos dos jogos, tá? Eu sou o cara do cinema. Então, dos jogos, poxa, eu joguei muito pouco jogo. Os jogos que eu joguei eram jogos da infância, jogos que eu era pequerrucho. E é difícil mesmo eu ter alguma lembrança desse tipo de coisa, porque eu não tenho lembrança desse cara, desse personagem. Mas eu achei o personagem legal, personagem da hora, show de bola, é bem divertido o personagem, funcional dentro da história. Mas, de novo, a história tem problemas, o filme tem problemas. Por exemplo, o Bowser. O Bowser, pra mim, é um dos problemas mais evidentes do filme, porque ele, por exemplo, ele tem uma jornada dentro do longa
que você pensa, pô, o Bowser ele vai se tornar bonzinho, ele vai ser um cara bonzinho, vai ser um cara, pô, maneiro pra caramba, ele ajuda o Mario e o Luigi, porque ele tá pequenininho, né? Ele fica pequenininho no final do primeiro filme, então ele continua pequenininho e tal, ele tá tentando ali ele faz clube do livro, né? Ele tenta fazer pinturas, né? Tentando melhorar a sua persona. Só que aí tem uma parada que me pega, que é o seguinte: quando ele encontra o filho dele, ou o filho dele encontra ele, enfim, quando eles se encontram, simplesmente você vê um pouco entre aspas, amor do Bowser pelo Mario, pelo Luigi e tudo mais, mas acaba que, você entende? Ele tem que ser mal, sabe? Eu sou o Bowser, eu sou o vilão do filme, eu tenho que ser mal. Porque quem é o vilão do filme desse aqui é o Bowser Jr., não é o Bowser pai, é o Bowser Sênior, vamos botar. E eles precisam que o Bowser seja o vilão, sabe? É decisão criativa, de novo, é decisão criativa da Nintendo de não, o Bowser, ele é o vilão, por que vocês vão botar o Bowser, colocar o Bowser de bonzinho, ou pelo menos com tons meio cinza? Não, ele é vilão, ele é mal porque ele é mal, sabe? Não fica legal, galera, não fica legal, porque você estabelece uma coisa no filme e depois você abandona completamente isso em 2 minutos do filme. 2 minutos do filme você já abandonou totalmente a estrutura que você criou. Porque o que acontece? Eu acho que eles criaram essa estrutura pro personagem, e o que aconteceu? Chegou a Nintendo, deve ter chegado a Nintendo, oh, querido, muda isso aí, porque o Bowser ele é vilão. Ele não pode estar junto com os mocinhos. Ia ser muito da hora se ele estivesse junto com os mocinhos. Tipo, ele meio que tá indo contra o próprio filho. Seria muito maneiro, mas eles não querem fazer. Eles querem fazer uma coisa boba, uma coisa totalmente caricata para as crianças, né? Porque estamos falando da Illumination também, vamos combinar. Se fosse qualquer outro estúdio, eu acho que eles tentariam fazer e talvez conseguiriam, né? Mas aí também tem outra coisa chamada Nintendo, né? Porque a Nintendo, ela tem um amor quase que obcecada pelos seus produtos. E é aquela coisa, o Bowser é o vilão. Então, o Bowser ele tem que continuar sendo vilão, simplesmente isso. E o mais maluco que o próprio Bowser Jr., ele consegue ser mais vilão que o próprio Bowser no filme. Entendeu o que eu tô falando? Porque o Bowser ele vai pra ser mais bonzinho, mas ele acabou assim, não, meu filho fez um planeta totalmente muito louco. Até um planeta que até é legal o planeta. Mas um planeta muito louco aqui pra poder... É isso aí, cara. Essa parada é muito louca aí, entendeu? Essa parada aí, entendeu? É isso aí. Vamos lá. Né? É basicamente isso, sabe? Não tem muitas coisas. E o filme, como eu falei, tá lotado de referências a Mario Galaxy, já que o nome do filme é Super Mario Galaxy, né? O filme. E tá lotado de referências a Super Mario Galaxy, mas eu praticamente, diferente do primeiro filme, que eu peguei muito mais as referências, e as referências estão ali, são até funcionais para a história. Aqui as referências são, às vezes, pela referência. São sketches. Em alguns momentos o filme ele é montado como se fosse várias sketches, e que são sketches que não levam, às vezes, para lugar nenhum. Simplesmente é só porque tem que colocar ali, porque a criançada vai achar legal. É basicamente isso. Eles pegaram vários momentos. Isso aqui ficou legal, vamos colocar no filme? Bota no filme. Isso aqui ficou legal, bota no filme? Bota no filme. Entendeu? Eles tentam fazer uma ligação com essas cenas, mas às vezes, sendo bem sincero, parece que não tem ligação nenhuma. Sabe? Eles não ligaram nada, eles não linkaram nada com nada ali, sabe? Não tem nada ligado ali. Mas algumas vezes eles conseguem fazer um fiozinho narrativo, ligar uma coisa na outra. Como eu falei, tem momentos que parece que não tem nada ligado. Simplesmente eles cortaram a cena ou cortaram o momento que devia ser colocado e simplesmente saiu, opa, legal. Vocês entendem? Então tem esses momentozinhos que você fica assim, você piscou, você perdeu. É basicamente isso. E o filme tem 2 cenas pós-créditos, galera. O filme tem 2 cenas pós-créditos. A primeira cena pós-créditos é uma piada com aquela estrelinha que eu falei, né? Que o Bowser e o Bowser Jr. estão presos. Aí tem uma prisão ali no universo. Já deixa aquela coisa mais expandida. Aparece também o Fox ali, a raposinha, fazendo ali, não, que eu tenho que encontrar minha galera, aquela coisa toda. E, claro, tem a segunda cena pós-crédito que temos a Daisy, a princesa Daisy, né? Que temos outras princesas, sim, né? Já que estamos falando de galáxia,
poxa, tem que ter outras princesas, né? Então, Princesa Daisy é mais uma delas aí, que pode aparecer no terceiro filme da franquia Mario Bros. Então, galera, é isso. Essa aqui, além de ser um vídeo de opinião, também comentar um pouco sobre a fórmula da Nintendo. Essa fórmula da Nintendo aqui, vamos combinar, eles precisam dar um jeito nisso. Cara, não tô dizendo que o filme não seja, como eu falei, não tô dizendo que o filme seja ruim por causa disso. Ele não é ruim por causa disso. Mas por causa dessa fórmula, por causa dessa decisão criativa, o filme não se torna ruim, mas ele se torna pouco atraente, vamos botar assim, pro público adulto. O público adulto vai ver o filme, mas talvez não vai gostar. A não ser que você seja fã do Super Mario, você vai ver o filme querendo ver todas as referências a Mario Galaxy, a Mario 69. E tem uma referência que é muito legal, que é o Bowser Jr. jogando e a Peach e o Mario lá do outro lado lá. E é muito engraçado, é muito maneiro aquele ali. É Super Mario puro, antigo, sabe? É muito bom essa parte. Certo? É isso, galera. Não tem muito mais o que dizer. Já disse o que eu queria dizer aqui. Se eu pudesse dizer mais alguma coisa, é só aqui embaixo nos comentários que vocês vão poder me ajudar, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse programa aqui. É claro, muitos desses programas aqui eu vou estar sozinho, batendo um papo com vocês. Mas praticamente a ideia é essa, bora conversar, é assim, pra gente bater papo, eu e você e eu aqui, nos comentários aqui embaixo também. Certo? Então é só você se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, comentar. E claro, se vocês puderem me ajudar com alguma quantia, meu Pix está aqui embaixo para vocês poderem me ajudar aqui a fazer melhor o canal também a crescer. Certo? Vocês são muito 10. Se vocês se inscrevem aqui e deixam comentário, já são 10. Se me ajudar diretamente também, são mais 10 ainda. Vocês são muito... Eu não posso falar palavrão, né? Então, vocês são Oda. Certo? É isso, galera. Muito obrigado por assistir o programa até aqui. Se você tem alguma dúvida, qualquer coisa, é só me procurar também pelo e-mail, que é o mesmo e-mail do Pix. Vocês podem me procurar lá, porque aí vocês podem conversar diretamente comigo. Também as minhas redes sociais estão aqui embaixo também. Vocês podem ir lá, Instagram, Twitter, tá tudo aqui. O Trades também, então vocês podem me procurar lá, que vai ter muita coisa legal também lá por lá, né? Certo? Minhas notas dos filmes eu coloco lá e tudo mais. E é claro, não deixe de assistir o meu vídeo Crítica Rápida, que eu falo exatamente tudo que eu falei aqui, mas de uma forma mais resumida, mais rápida, mais objetiva. Aqui é pra gente poder expandir um pouco a conversa. Certo? Até a próxima. James Coelho desligando. Tchau!